Graça e paz, meus irmãos. Hoje é mais um encontro no nosso estudo sobre o livro sobre o Pentateuco, os 5 livros da Lei de Moisés. Estaremos falando sobre o último livro, o livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Lei, mas é um livro que foge ao estilo dos outros livros, porque ela é um reconto. Mas está recontando a uma nova geração tudo o que aconteceu desde a saída do Egito até a preparação para a entrada na Terra Prometida. No hebraico, o nome do livro é Devarim, significa palavras. Em grego, Deuteronômios, são a união de 2 palavras, Deutero, repetição, nomos, lei, ou seja, repetição da lei, exatamente o que Moisés irá fazer. Vai recapitular as leis e ao repeti-las, ele vai dar uma nova interpretação, inclusive acrescentando mandamentos. Por exemplo, nesse livro se verifica uma versão diferente dos 10 mandamentos que encontramos no livro de Êxodo. Moisés queria ter certeza que o povo entendesse a lei antes de entrarem na Terra Prometida. Isso tinha que ficar muito claro. O livro também é conhecido como o Livro dos Reis, porque o livro também, no capítulo 17, por exemplo, uma ordenança específica para os reis de Israel. Deveriam escrever uma cópia daquele livro, o translado da lei com as próprias mãos. Eles deveriam transcrever o livro da lei, o original que estava diante dos sacerdotes levitas. E não somente isso, tinham que ter com eles e neles meditar todos os dias da sua vida, com o propósito de que aprendessem a temer a Deus, guardar seus mandamentos, estatutos e cumpri-los, e para que pudessem governar o povo de Israel com justiça. Esse livro também é chamado de Livro da Aliança, por ser a Torá, contrato de casamento entre Israel e Deus. Nos livros onde são encontrados os direitos e deveres entre as 2 partes, entre Israel e Deus. E o livro de Deuteronômio continha um resumo das leis. Quando o rei Davi, por exemplo, escreveu nos Salmos: "Ó, como amo a tua lei", ou "Na sua lei medita de dia e de noite", ele estava se referindo ao livro de Devarim, ao livro de Deuteronômio. Um pouco mais de um mês para sua morte, Moisés dá início à preparação do povo para a entrada na Terra Prometida. E essa preparação consistiu em relatar ao povo todos os acontecimentos, desde a saída do Egito até a entrada na Terra da Promessa. Moisés estava falando a uma nova geração. O maior objetivo do livro era explicar os termos do contrato da aliança entre o Eterno e seu povo. E os termos estavam dentro da Torá. O povo não poderia de forma nenhuma tomar posse da herança sem primeiro entender claramente os termos daquela aliança. Eles estavam além do Jordão, na terra de Moabe, e Moisés então começou a declarar essa lei. A palavra traduzida aqui por declarar a lei, no hebraico é bir. Declarar a lei, expor a lei, explicar a lei, tornar plano, o sentido era esse, endireitar, explicar, de forma que seria afastado qualquer tipo de dúvida que alguém pudesse ter. Não poderia vir um duplo sentido, uma dupla interpretação, apenas uma. Isso é refletido no Novo Testamento, nas palavras de João Batista, quando ele fala aos fariseus, dando testemunho, que mandaram sacerdotes perguntar se ele era o Messias, se ele era o Cristo. Ele disse: "Eu não sou o Cristo." "Quem você é? Você é Elias?" "Não sou Elias." "Você é profeta?" Ele disse: "Não sou profeta." "Então quem é você?"
O que nós vamos responder àqueles que nos enviaram para falar com você? Ele disse: sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele disse isso, refletindo as palavras de Moisés, momentos antes da entrada na terra prometida. Haviam passado cerca de 40 anos desde que Jeová tinha libertado os filhos de Israel do Egito, da escravidão, por terem passado um período de peregrinação no deserto, aprendendo lições importantes. Mesmo assim, continuavam uma nação sem herança, sem uma terra, sem uma identidade como nação. Finalmente, estavam a poucos dias da terra prometida. Mas o que o futuro lhes reservava? O que eles enfrentariam na terra da promessa? Será que estavam preparados para os desafios? Será que seria fácil? Às vezes, não é bastante termos conhecimento das promessas de Deus, como aconteceu com Israel. É preciso lutar por elas. A garantia é a confiança em Deus. Antes que Israel pudesse cruzar o Rio Jordão para a terra da promessa, Moisés preparou o povo para a grande tarefa que os aguardava. E como Moisés fez isso? Através de uma série de discursos que animavam, exortavam, aconselhavam e advertiam exatamente com o mesmo propósito que a palavra de Deus tem: exortar, consolar e edificar. Moisés lembrou aos israelitas que o Eterno merecia devoção exclusiva, que eles não deveriam imitar as nações vizinhas em coisa alguma, porque eles eram um povo peculiar, era um povo de Deus, que deveriam representá-lo e revelar esse Deus às outras nações. E esses discursos constituem a maior parte do livro, conselho dado nele extremamente importante para os dias de hoje. Em um século em que somos desafiados a depender de Deus e em guardar seus mandamentos, precisamos conhecer as palavras de Deus, escrito por Moisés, com exceção do último capítulo. O livro abrange um período de pouco mais de 2 meses. Os propósitos do livro: exortar e instruir. Primeiro, sobre os poderosos atos de Deus, suas promessas, em tirar Israel do Egito e prometer a Abraão e a sua descendência herdaria aquela terra depois de 400 anos. Os direitos que eles tinham sobre a promessa, os deveres com relação aos termos da aliança e a necessidade de se dedicarem a Deus para andarem em seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração. Continuaremos no próximo vídeo.